Olá, boa noite. Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar um pouco sobre o absolutismo. Para quem não sabe, o absolutismo foi um sistema de governo predominante na Europa entre os séculos XVI e XIX. Esse sistema era regido por um monarca que governava com autoridade absoluta, sem restrição alguma. O monarca não poderia de forma alguma ser questionado. Se ele fosse questionado por alguém, essa pessoa não teria um final tão bom, vamos dizer assim. Esse período é marcado por monarcas que buscavam centralizar o poder, controlar a nobreza e consolidar o Estado Nacional. No resumo do resumo, isso é absolutismo. Daí você pode me falar, mas Vinícius, essa explicação tá muito superficial. Mas calma aí, que eu vou explicar tudo de forma mais detalhada pra gente. O absolutismo foi uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto do monarca e surgiu para atender às demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil. Absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XIX, e defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. História do absolutismo. O absolutismo foi uma forma de governo que se estabeleceu na Europa Ocidental a partir da Baixa Idade Média. Essa forma de governo consolidou-se com o Estado Nacional moderno, e nela o monarca possuía poderes amplos sobre o Estado e seus súditos. Foi somente com o surgimento dos ideais iluministas que o absolutismo perdeu sua força. Entendendo o absolutismo. O absolutismo foi um sistema político que se desenvolveu a partir do século XV e que se consolidou na Europa Ocidental. Esse sistema manifestou-se por meio de monarquias que defendiam a ideia de uma posição absoluta do monarca. Isso significava que, dentro das monarquias absolutistas, o monarca, isto é, o rei, possuía poderes plenos sobre o Estado. Grande modelo de monarca absolutista foi o rei francês Luís XIV. O surgimento do absolutismo foi um fenômeno relacionado com o surgimento do Estado Nacional moderno, no final da Baixa Idade Média. Também foi quando a burguesia começou a estabelecer-se, e para essa classe, a consolidação dos seus interesses mercantis passava pela existência de um governo centralizado. Esse Estado moderno e com o poder centralizado possui uma série de características resumidas pelo historiador Paulo Micelli. Para ele, o Estado absolutista tinha um sistema legal unificado, uma burocracia de funcionários especializados para elaborar, fazer cumprir as normas e códigos administrativos, além de um exército permanente. Economia do absolutismo. No campo da economia, o Estado absolutista não era barato, e por isso eram necessários muitos recursos para financiar os luxos do rei e sua corte, assim como outros gastos do Estado. A arrecadação, a venda de cargos, o confisco de bens e a cessão de contratos de comércio e de navegação eram formas de arrecadação dos estados absolutistas. Essa riqueza era amplificada pela exploração das colônias, pelo comércio no Oriente e pelo tráfico de africanos escravizados. A economia absolutista manifestou práticas que ficaram conhecidas como mercantilismo e são entendidas pelos historiadores como um estágio de transição do feudalismo para o capitalismo. O mercantilismo ficou caracterizado por uma forte intervenção do Estado na economia e trabalhou para unificar o mercado interno e garantir que o Estado arrecadasse a maior quantidade de metais preciosos possíveis. As características do absolutismo monárquico. A monarquia absolutista é definida por: uma única pessoa dita as regras na gestão pública. As regras e leis impostas pelos monarcas não podem ser revogadas ou questionadas. O rei tem controle absoluto sobre a região ou país. O poder absolutista consistia em tirar dos senhores feudais o poder que tinham sobre suas terras. Assim, os reis começam a criar burocracias e exércitos nacionais. Isso é chamado de monopólio da violência. Concentração de poder na figura do monarca, rei ou rainha. A administração dos reinos era realizada pelo monarca em parceria com os ministros. Reis e rainhas absolutistas podiam criar leis, executar a justiça, criar impostos, declarar guerras, convocar soldados e etc. Agora eu citarei alguns exemplos de monarcas. Felipe II da Espanha. Felipe II, conhecido como o Prudente, foi rei da Espanha de 1556 até sua morte em 1598. Ele governou um dos maiores impérios da história, com domínios que se estendiam pela Europa, Américas, Ásia e África, incluindo a Espanha, os Países Baixos, partes da Itália,
a colônia das Filipinas e grandes áreas do continente americano. Felipe II é lembrado por seu governo autocrático, sua defesa do catolicismo e seu papel central em vários eventos significativos da história europeia no século XVI. Frederico II da Prússia. Frederico II da Prússia, também conhecido como Frederico, o Grande, foi um dos monarcas mais influentes na Europa no século XVIII. Nascido em 24 de janeiro de 1712, ele se tornou rei da Prússia em 1740 e reinou até sua morte em 17 de agosto de 1786. Sua administração é conhecida por reformas inovadoras, expansão territorial e seu papel como líder militar na Guerra dos 7 Anos. Frederico era um defensor do despotismo esclarecido e contribuiu para transformar a Prússia em uma potência europeia. E assim, eu finalizo o vídeo e agradeço pela atenção de todos.